Nesse vídeo vai ver um vídeo de um neurocientista falando sobre o que eu fiz nos vídeos que eu fiz da CPI das betas. Ele chama Esslin Delanogari. E o título dele, por algum motivo, meu YouTube tá traduzido, então tá Esslin Delanogari de Not Tech Postil. Por que tá isso, cara? Ó, hoje nós vamos reagir ao que tá acontecendo na internet aí, né? O Felca e a Virgínia estão na boca do povo, ou melhor, nos olhos do povo através da internet. E nós vamos ver o que tá acontecendo aqui, vou dar minha opinião com base na psicologia, na neurociência. Ele é neurocientista e psiquiatra, tá? Vamos ver o que ele vai falar. E vamos lá. O Brasil vale a pena, cara. O Brasil vale a pena. Eu vou falar por mim, né? Quando eu posto, eu sempre deixo muito claro que é um jogo, que pode ganhar e pode perder, que menores de 18 anos é proibido na plataforma, se possui qualquer tipo de vício, recomendado é não entrar e pra jogar com responsabilidade. Coloco eu tô tampando a minha carinha ali, então vou colocar meio peladinho aqui, ó, pronto. todas as imagens do CONAR, exigidas pelo CONAR. Você pega um saco de pó, chega num cara que tá louco de estresse, louco de vontade de tirar pó e fala assim, ó, não recomendo que você tire pó, eu recomendo que você não cheire esse pó, se você possui algum vício, não cheire o pó, mas tá com o saco de pó na mão, e tá oferecendo. Não cheire esse pó faz mal, se for cheirar só cheira um pouquinho, mas tô aqui, ó, um saco de... Ó, eu vou além ainda aí no que o Felca falou. Porque além de você, nessa metáfora dele, apresentar o saco de pó para a pessoa, você dá uma carreira para ela. Porque muitos aplicativos de cassino, por exemplo, ou de bets, eles te dão um combinho inicial, né? Você dá uma carreirinha e fala assim, olha, pra você começar, só para você entender a qualidade do meu pó, dá uma cheiradinha aí, vai curtir. Um cupom, digamos assim, de R$100 para você apostar. Obviamente você Tirinho não pode grátis. sacar aquele dinheiro, porque aquele dinheiro não existe, né? Eles te dão um código ali que diz na tela, mostra a cifra de R$100, mas aqueles R$100 efetivamente não existe. Não existe porque você não consegue sacar aqueles R$100, então não é R$100, né? É só um estímulo para você fazer uma aposta inicial. Então isso seria o equivalente a você falar para o pessoal, eu sei que você tem problema, mas cheira aqui essa carreira de pó aqui. Carreirinha grátis. Usando o meu cupom você ganha uma carreirinha grátis para você dar um tirinho rapidinho para você ver qual que é o produtinho. Você quer sentir uma brisinha rápida? Carreirinha grátis. Use meu cupom e você consegue um tirinho rápido. Depois do meu tirinho vai ter que pagar um pouquinho para dar mais tiro. Mas usando meu cupom você consegue um tirinho que vai pra bait, faz twin e te deixa tão feliz, tão instaladinho. E considerando ainda que os algoritmos desses cassinos provavelmente sabem o momento mais oportuno para te enviar uma notificação push, e outros aplicativos sabem também, tá? iFood sabe, Uber Eats sabe. Eles entendem o seu padrão de aposta e compreendem que você consegue apostar mais, ou você aposta mais nos finais de semana, por exemplo, que é o momento que você está em casa, às vezes, sei lá, bebeu, está mais impulsivo, está com tédio. Eles registram aquele seu perfil de acompanhamento de aposta durante um período específico e obviamente vai chegar uma notificação com um cupomzinho de R$100 para você voltar a apostar dentro daquele período. Então, esse argumento de que não há... mas eu avisei que ele não... Isso não existe, porque boa parte do nosso repertório comportamental, do nosso comportamento, da forma com que a gente se comporta, não é controlado por nós. Se fosse assim, se você controlasse, você que está aí do outro lado da tela controlasse todo o seu comportamento, seria muito simples. Se 100% do nosso comportamento fosse controlado, seria muito simples viver. Quando você terminar um namoro, por exemplo, basta você escolher não sofrer. Se você controla o seu comportamento, escolha não sofrer. Perfeitamente colocado, cara. Os nossos comportamentos, eles são muito mais controlados pela... Bom, eu não vou ensinar o padre a rezar a missa, ele é neurocientista, não vou ficar falando de neurociência, né? Mas o nosso comportamento é muito mais controlado por coisas que a gente não tá no nosso consciente, né? São os hábitos ali, o vício, a parte dopaminérgica ali, o sistema límbico que controla, né? Então não faz sentido realmente você tá... Quando você pega e fala assim, não aposta, você tá conversando com o consciente da pessoa. Mas o inconsciente do desejo de mudança, do desespero, ou o inconsciente do própria vontade de jogar, do prazer, ele fala muito mais alto, né? E a colocação dele sobre o relacionamento é muito boa, né, cara? E, voltando na relação da Coca, né? Ainda tem musiquinha fofinha e frutinha explodindo. E tigrinho fazendo barulhinho e cantando tamborzinho. Ou seja, imagina você vai falar assim, ó, você pega uma carreirinha, você tira essa carreirinha, e daí a pessoa pega uma caixa de som e fica assim... Tu, 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 tu,
Pra dar mais brisa ainda, pra dar uma brisa mais pesada. Você fica assim, caralho, velho. Olha um bagulho da hora, velho. Isso aqui é do bom. A pessoa cria todo um cenário pra você se viciar. A pessoa canta musiquinha, faz showzinho, explode musiquinha, explode bolinha, explode feninho de tigrinho, rainho, rainha literalmente, né? Então, assim, é todo um sistema preparado mesmo pra te viciar. Todo mundo faria dieta também? Todo mundo faria dieta. Adriana Eu não dele, consigo ó. fazer dieta, mas você não controla o seu comportamento? Então faz dieta. Simplesmente inclina seu, como fala agora, a partir de agora, já que eu controlo o meu comportamento, eu vou fazer dieta. Eu vou parar de beber álcool, porque ou vou focar, vou conseguir terminar esse livro que é denso, vou conseguir estudar português para concurso, que é um negócio que a galera muitas vezes tem dificuldade, porque é chato e tal. A gente não controla o nosso comportamento. É, Grande parte do completamente, nosso né? comportamento não está sob nosso controle, está sob o perfeito, controle de né? contingências que a gente viveu, isto é, interações com o mundo no passado. Essas interações com o mundo no passado foram nos punindo ou nos recompensando, e essa punição e essa recompensa dentro de uma estrutura probabilística aumenta ou reduz a probabilidade de um determinado comportamento acontecer. Isto é, Perfeitamente, cara. se você no passado teve muitas interações, por exemplo, com álcool, e você bebeu e aquilo te causou euforia, te causou recompensa, ou seja, foi recompensado esse comportamento de usar álcool, no futuro, muito provavelmente, quando você estiver frente a um álcool, você pode, ainda mais se estiver em circunstâncias semelhantes, cair no uso do álcool. Claro, Isso claro. acontece em diversas situações. É por isso que, por exemplo, quem for fazer dieta, não é interessante você ter uma caixa de bombom na sua mesa, Perfeito, né? porque vai chegar um momento que você não vai conseguir ter a força de vontade suficiente para não comer aquele doce. É melhor então nem ter em casa. É o gatilho, né? É o gatilho que vai gerar a rotina e vai te dar a recompensa ali, que é justamente a estrutura de um hábito, né? Quando você larga o vício, você pode ter largado o vício por um momento, mas você ainda tem os gatilhos que levam você a repetir a rotina, né? Então, cara, tem gatilhos que são tão sutis, por exemplo, que se você terminou o vício em álcool, que você viu uma tampinha de vodka num lixo passando na rua, você vai ter o gatilho e vai ficar na fissura de tomar álcool. Agora imagina um cara que já foi viciado à aposta, vê um tigrinho todo gordinho e todo fofinho chamando quase com a mãozinha dele. É quase você entregar uma garrafa de vodka para um alcoólatra, né? Porque a gente não controla o nosso comportamento. Então, falar que, não, mas eu digo que para quem não tem vício não aposta, isso não tem sentido nenhum em várias escalas diferentes de estudos sobre comportamento. Não tem, não tem Sinceramente, o design daquele tigrinho é muito escroto, né? É feio pra caralho, é um tigrinho de óculos, cara. Acho que tinha que ser um tigrinho mais fofinho, mais carismático. Aquele tigrinho tem uma cara de arrombado do caralho, velho. Uma cara de cuzão, sabe? Tipo, um cara que quer te fuder, tá ligado? Um cara, não sei, arrogante. Ele é meio arrogante, sabe? Eu sinto uma arrogância dele, sabe? Acho que ele tinha que ter uma coisinha mais carismática, um tigrinho mais fofinho, entendeu? sentido desde a escala Eu neuroquímica sinto que ele tá olhando de mim de cima a baixo, sabe? De cima pra baixo, cara. Um olhar de superioridade, cara. até a escala antropológica, né, do micro ao macro. São as mentiras que cada um conta pra si próprio pra se lidar com a sua consciência. Então eu sempre deixo isso claro. Nunca falei que é pra pessoa entrar pra fazer o dinheiro da vida dela. Nunca pontuei isso. Igual eu falei. E se for cheirar, usa o meu cupom aí, que daí o dano que vai fazer na sua saúde eu vou ganhar um dinheiro a mais. Mim, não sei como outros influenciadores fazem, outras pessoas, outras empresas, não sei. Mas eu sempre deixo muito claro tudo isso que me passaram pra falar, eu falo. E em todos os stories, normalmente eu faço, vamos lá, 3. Isso tem aspectos velados também, porque ela Eu tô com a mesma roupa, velho, que merda, velho. Rapaziada, eu tenho lavadora de roupa, tá? Eu tenho máquina de lavar roupa e eu lavei minha roupa, entendeu? Qual que é o problema? talvez ela não fale mesmo que a pessoa não vai tirar a grana da vida dela e que não vai resolver a vida dela. Mas é importante entender, isso talvez machuque o seu coração que está aí do outro lado da tela ouvindo, mas a Virgínia, queira ou não, pelo estilo de vida fútil e superficial que ela manifesta nas redes sociais, ela acaba atraindo um público, digamos que cognitivamente mais tímido, né? E isso faz com que essa Cognitivamente mais tímido. Caramba, cara. Atraindo um público cognitivamente mais tímido. Faz sentido, né? Quem procura uma parada muito superficial, mostrar as pipoquinhas de chocolate, os biscoitinhos de chocolate mais gostosos do mundo, né? As roupas, as bolsas mais caras do mundo, é realmente uma pessoa que é outra brisa ali, uma pessoa mais que curte esses conteúdos superficiais, né? Então, e a galera de aposta, você pode não achar isso, você pode não saber disso que a Virginia faz isso, mas a galera de aposta sabe muito bem, é justamente porque escolhe ela, é justamente o motivo de escolherem ela, né?
não tenha dificuldade de desassociar a vida dela luxuosa com, por exemplo, os jogos. E muitos, infelizmente, assim como fazem com vários influenciadores digitais, acabam atrelando, associando o fato dela jogar com o fato dela ter uma vida muito luxuosa. E muitos, obviamente, chegam à conclusão, né, um sofismo, digamos assim, meio porco, de que não, jogar pode ser que eu tenha uma vida muito parecida com ela, né? É isso. Que convenhamos, querer ter a vida da Virgínia deve ser, pô, ser uma pessoa... Eu acho que também, sem falar que, além dela falar que pode dar problema, a pessoa pode se viciar, ela também posta um vídeo dela ganhando dinheiro com aquilo logo exato, né? Então, tipo... Exatamente. E, inclusive, na CPI, acho que ela acabou se enrolando ali, falando que ela postava numa conta demo. Isso provavelmente vai dar. Eu acho que essa CPI não vai dar em nada no final do dia, tá? Conhecendo Sinceramente, cara, essa é a expectativa mesmo, que não vai dar em nada, né? Mas se todo mundo pensar que não vai dar em nada, não existe qualquer possibilidade de mudança, né? Tem que vir uns doentes mental como eu pra ficar falando da Brisa mesmo que acha que não vai dar em nada, né? Pra ter algum tipo de esperança. Eu acho que é errado. Ou falar da Brisa mesmo que eu acho que não vai dar em nada, entendeu? Se todo mundo pensar assim, não vai dar em nada, ninguém vai fazer nada. Se ninguém fizer nada, ninguém faz nada e fica por isso. Parlamento, como a gente conhece, entendendo como que a máquina funciona, muito provavelmente eles vão chamar mais alguns influenciadores. Que nem uns doentes mental que nem eu, e que nem o Wesley de Lanogari, né? Que tá falando do assunto, tudo mais, mesmo que não vai dar nada, ele tá ali somando, muita gente somando, muita gente bacana aí tentando somar no assunto, né? Definitivamente não estou sozinho, né? Muita gente tá falando do assunto, muita gente tá tentando somar, né? É muito legal. Porque para os parlamentares isso aqui é importante. Primeiro, porque eles mostram que estão trabalhando em alguma pauta. Segundo, porque muitas pessoas, eleitores ou potenciais eleitores, acabam conhecendo os parlamentares de tabela porque trouxeram uma figura muito importante ali. Então, o parlamentar... tudo é pensado, né, pessoal? Tudo é pensado. Claro que cada um tem seus interesses individuais. Claro que tem um interesse, sim, na mídia que vai receber e tudo mais. Claro que a política funciona assim, né? Cada um com seus interesses individuais, né? Consegue fazer a oitiva, consegue arguir a Virgínia, o Gustavo Lima, o Neymar, ou seja, imagina se o Neymar for ali. Vai também. Quantos brasileiros e brasileiras que não acompanham política vão acabar conhecendo os parlamentares de tabela? O que eu acho que vai acontecer? Não vai dar tempo de votar o requerimento, inclusive já eram para ter votado o requerimento, o prazo está se esgotando e nunca tem quórum, e muito provavelmente isso vai acabar em pizza. Provavelmente. Não vai acontecer nada. Mas sabe uma coisa, Wesley de Lanogari, que eu sou um pouco mais copo cheio do que você, sou um pouco mais otimista burro do que você. Eu acho que toda essa movimentação que está acontecendo da CPI das Bets não vai acabar realmente numa proibição, numa limitação, mas vai acabar, Wesley, e me diz se você concorda comigo, cara, em uma conscientização maior, entendeu? Menos pessoas vão entrar nessa parada. E se menos pessoas entrar na sua parada, o meu trabalho de colocar e o seu trabalho agora de colocar a sua opinião também foi bem efetuado, você não concorda? Menos pessoas vão entrar no vício dopaminérgico de ciclo, menos pessoas vão entrar na perda ali de perder a grana que não tem, menos pessoas, mais pessoas que estão inseridas nesse vício vão refletir, vão pensar em sair. Eu acho que é por isso que eu sempre foquei em tudo que eu falei, não é em causar uma mudança absoluta, porque isso tange aos políticos, cara. É tentar usar esse momento, né? E depois, sinceramente, né? Eu prefiro... Eu vou seguir minhas coisas, vou seguir meus conteúdos, vou continuar fazendo minhas brisas, vou continuar fazendo minhas coisas. Mas nesse momento que deu luz a isso, eu acho importante a gente colocar o máximo de peso, as pessoas bacanas que podem falar e que não tem rabo preso com a aposta, que nunca ganham dinheiro com a aposta, influenciadores bacanas que conseguem falar, que não tem medo, para tentar causar uma conscientização. Porque tem uma frase essa frase, se não me engano, foi acreditada a Nelson Mandela. E diz assim: o que me faz ter medo não é a maldade dos maus, a crueldade dos maus. O que me faz ter medo é o silêncio dos bons. Então, quanto mais pessoas como Wesley de Lanogari, quanto mais pessoas como pessoas que estão, como o Guga Figueiredo, com mais pessoas que estão falando sobre o assunto e dando luz, e não ficando em silêncio, não se calando, mais existe a possibilidade de uma conscientização perante as pessoas, perante a população. E vou mais longe, Wesley, eu sou tão otimista, vejo o copo tão cheio, é do Martin Luther King, é maravilha, né? Eu vejo o copo tão cheio que eu acredito que a gente pode causar, sim, com essa comoção, Wesley, um medinho nos influenciadores. E se os influenciadores estão com medinho,
vai filtrar os mais corajosos, os mais medrosinhos não vão fazer para não manchar a sua reputação, menos pessoas propagando, menos vai se propagar, naturalmente, né? Então existe um porquê de se fazer, mesmo que na justiça mesmo a gente sabe como é tudo enrolado, tudo é um jogo de interesse, e a gente não tem o poder de causar mudança real, a não ser os políticos, né? A galera lá. E a Virgínia provavelmente sabe disso. A assessoria dela deve ter comunicado ela que, cara, você tem que ir lá, finge lá que você é uma mocinha qualquer, usa um óculos, não usa maquiagem, chupa o microfone e deixa rolar que daqui a pouco vão chamar o Gustavo Lima e outra pessoa. O Gustavo Lima talvez nem chamem porque ele é muito amigo de uns políticos famosos aí, muito grande. Mas vamos chamar algum outro influenciador aí, não chamaram um Rica Malaquias? Ela teve que explicar O Rico Malaquias, né? Então, e aí, cara, Rico Malaquias. é isso, entendeu? Vai virar esse circo, atrai audiência, enquanto isso esse CPI do INSS não sai, talvez saia agora, vamos torcer para que saia. E é isso aí, velho. Nos dois, eu falo. Realmente, pra você divulgar a aposta, eles passam uma tabelinha de antidanos, né? A tabelinha antidanos que é pra você não poder ser processado, né? Tipo assim, eu falei isso aqui, falei isso aqui, falei isso aqui. E uma tabelinha antidanos pra caso você vá numa CPI você poder usar isso de argumento. Realmente isso acontece, eles passam essa tabelinha aí, né? Regularização é obrigatório você falar essas coisas, né? Sou da Virgínia da CPI que me causa repulsa. Ela sabe que vai sair imune e está fazendo sons contra o filho que não entende nada. Sabe, Marco casou, sabe que tirou dinheiro da família, que não tinha, e pior, vai transformar esse todo em mais lucro. Com certeza, né? Nossa, A cena da audiência, juro, fecha esse quiosque, né? O vereador fala assim, manda foto pra minha filha, por favor. Assim, entendeu? Rico, Cara, existe uma perspectiva, né? Existe um palpite de que aquelas trolladas do Rezende realmente mexeram com a cabeça dela. Porque o Rezende fechava ela em casas com morcegos, fechava ela em banheiros com morcego. Inclusive, se vocês quiserem ver num vídeo do Felca, eu faço uma análise documentária sobre o assunto, eu expus o Rezende nesse vídeo. E talvez essas trollagens com galinhas, com cobras, ele usava ratos, baratas, talvez tenha, de fato, consumido alguns neurônios na cabeça da Virgínia. Quando você tem um choque com minhocas, cobras, galinhas, morcegos e todo tipo de animal da fauna e flora, você começa a ter uma espécie de estresse pós-traumático que reflete ali em comportamentos impulsivos e tudo mais. Pode ser, sim, que o Rezende, quando ele prende a Virgínia numa banheira e joga algumas cobras naquela banheira, porque eu vi aquele vídeo, eu assisti esse vídeo, pancou a cabeça dela, velho. Pancou a cabeça da Virgínia, velho. Caralho, que conexão fodida que eu fiz agora. Então tudo é culpa do Rezendível, cara. Ele pancou a cabeça da Virgínia quando ele ficava botando cobra nas pernas dela pra enrolar. Quando ele tava nadando na piscina, botava cobra pra ela sair correndo. Ai, meu Deus do céu, cara. MK Ultra, velho. Foi MK Ultra que o Rezende fez, velho. Perigoso aí, velho. 5, pobre mais pobre, e por aí vai, né? E a Virgínia dando risada pra caramba, se divertindo. E sabe o que é real, cara? Nem as próprias pessoas ficam muito indignadas, assim. O cara é o que eu falei, cara. O cara que entende o que eu digo é o cara que perdeu, hein? O cara que entende. É isso, né? O Felca ali também. Tem o do Felca? Vamos lá, então. Que ele fala quantos que os caras ofereceram pra ele. Ah, boa. Não dá pra divulgar? Um do Luquito aí. No papo reto mesmo. No papo reto, 1,5 milhão por mês. 1,5 milhão por mês? 50 milhões. Jura por Deus? E eu recusei. Tá sem doente. É mesmo? Aí, caralho. Eu recusei. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sei do que se trata os jogos de azar. Eu estudei isso. 50 milhões contra a minha consciência? Sim ou não? Não. Eu recusei. Mas cada um é cada qual, cada um faz o que quiser com as suas influências. Nossa, minha consciência lançada. Muita gente vai me chamar 50 milhões, velho. mais. Velho, 50 milhões. É. Você tem noção que com a inflação e os juros do Brasil hoje, se o Felca recebe esses 50 milhões, olha só o que ele deixou na mão. Porque quando você vai receber esse, tudo bem, o volume é importante, mas tem que pensar o quanto que esse dinheiro vai trabalhar para você, né? Se ele aportasse essa grana hoje num título de renda fixa simples no Brasil... Eu fiz essas reflexões, cara. Eu fiz essas reflexões, né? De o quanto mudaria a minha vida, né? E muita gente fala assim, não foi 50 milhões, é mentira. O Felca tá mentindo, não foi 50 milhões. Eu tenho prints, tá? Então eu tenho prints da agência falando comigo, falando assim, olha, Felca, como que foi a conexão?
existiram. A minha agência, eu trabalho com quatro agências hoje, tá? E sinceramente não tem por que mentir o valor, né? Foi várias propostas que eu recebi, algumas foram de 3 milhões, 2 milhões. Vocês não têm ideia, pessoal. Eu não recebi uma proposta de um cassino, não, ou 2 propostas de cassino. Eu recebi mais de 100 fucking propostas de cassino, cara. Porque tem cassino pra caralho. E eles falam com muito influenciador. Imagina um influenciador que é grande, que fala com muita gente, cara. Eu recebi muita proposta de cassino. E uma delas, foi a maior delas, foi a de 50 milhões para uma divulgação de 3 meses. Como que foi? O meu agenciador, eu peguei e falei assim, olha, eu não fecho nenhum tipo de cassino. Eu não fecho nenhum tipo de cassino. Ele me ofereceu num contrato, quando estava numa negociação mais avançada, ou seja, a câmera morreu. A câmera morreu. Cara, essa porra dessa câmera, tem que arrumar essa merda, velho. Tava numa negociação mais avançada, eu peguei e falei assim, olha, pegou e falou assim, Felca, é só assinar, você ganha 3 milhões para uma divulgação de 3 meses. Você ganha 3 milhões, é só assinar, tá aqui agora, tá no papel, você vai assinar, amanhã a gente começa e o dia já tá na sua conta. Eu peguei e falei, não. Não precisa nem mandar o contrato, não precisa conversar comigo, eu não quero fazer, porque eu não fecho com aposta, eu não fecho aposta, não quero fazer, vai contra a minha índole, vai contra as coisas que eu acredito, eu não quero, não vou me vender, etc, etc, etc. A agência fez o trabalho de agência, que é simplesmente unir marcas a creators. Ela futuramente veio com outro contrato de aposta. Felca, tem essa aposta por 3 milhões também. Você quer fechar? É de outra casa, regularizado, tudo certinho, é só você assinar. Já conversamos sobre isso, querido. Não. E daí a aposta chegou, a agência chegou e falou assim, olha, Felca, eu estou mapeando uma empresa, você aceitaria o valor de 50 milhões? A gente está no pé de início de negociação com essa empresa que faz aposta. Deu o nome da empresa, é tudo certinho, tudo não sei o quê. Você aceita o valor de 50 milhões para uma divulgação de 3 meses? Daí eu peguei. Como que é a divulgação? Não seria stories, pessoal. Seria uma divulgação massiva em todas as redes sociais. Colocaria o link na bio, colocaria stories em tudo. Isso aí foi o que a minha agência passou. Eu tenho print disso, né? Talvez futuramente, se a galera começar a questionar muito, eu revele esses prints. Foda-se, eu não preciso me defender. Acredita, acredita. Não acredita, bota uma cenoura no cu e foda-se, eu não preciso me provar. Entendeu? Essa que é a grande verdade, né? O fato é que eu não recusei só uma proposta, eu recusei várias, porque eu simplesmente não faço. E daí, quando ele chegou em 50 milhões, ele falou assim, posso dar início às negociações? Eu falei, escuta aqui, querido. Nesse sentido de aposta, eu sou incorruptível. Eu não vou me corromper. Então, nem dê início à negociação. Não. Com certeza, quando a pessoa fala 50 milhões, eu falo assim, cara, vou mudar completamente minha vida. Mas é um não cravado, não cravado em pedra, uma estaca cravada em pedra. E eu falei assim, não é o valor. Daí eu expliquei, eu falei pra agência, não é o valor, cara, realmente não é o valor. Manda mais propostas bacanas, estou fechando com várias marcas legais esse mês. A gente já fechou com marcas legais, já fiz uma publi pra Netflix, já fiz uma publi pra Spotify, já fiz uma publi pra Adult Swim, já fiz uma publi... Qual outras marcas que eu já fiz e que eu atrapalhei? Pra Ópera GX, já fiz publi pra... O que mais que eu já fiz aí? Publis que eu fiz. Já fiz publi pra Paramount, já fiz publi pra Disney Plus. Então, assim, nem que eu precise fazer 100 publis para compensar uma proposta de aposta, eu vou fazer. Se for para ser sincero, eu tenho que andar 2 vezes mais e 2 vezes melhor, eu compro essa briga. Né? Eu compro essa briga. É claro que existe uma relação que é muito interessante, que as apostas percebem isso, da própria recusa. Porque quando eu recuso várias casas e quando eu me posiciono contra, a aposta vai valorizar o valor justamente para tentar me comprar. Cara, se o Felca que bateu em aposta, eu bato a aposta uma cota pra caralho, começar a falar bem de aposta, começar a divulgar aposta, puta merda, cara, vai ser uma publi fudida de foda. Mano, então, calma aí. E daí eles botaram isso na negociação, os caras mandaram assim, eu nem cheguei a ler o contrato, foi uma negociação informal através da minha agência. Falou assim, cara, você vai falar assim, não, essa aposta que é boa, né? Essa aposta que funciona e tudo mais. Não, entendeu? Eu falei não, mas assim, quer questionar o valor? Questione, mas também questione os argumentos que eu levantei. Pronto. Entendeu? Um aporte simples ali, diversificando, obviamente, dolarizando, fazendo tudo bonitinho. Mas hoje ele receberia de renda passiva desse dinheiro, ou seja, todo mês ia pingar na conta
500 mil reais. Não era muito dinheiro. Era muito Todo mês. 500 mil reais. Aí descontando a perda do poder de compra por conta da inflação, ele poderia gastar por mês, já repondo o valor, porque como a inflação às vezes sobe, ele tem alguns títulos que não são atrelados, se ele gastar os 500 mil que rende por mês, ele vai ficar sempre travado em 50 milhões, né? Porque rende 500 ele gasta, rende 500 ele gasta, ele vai ficando mais pobre com o tempo porque a inflação vai corroendo. Então ele tem que repor um pouquinho a inflação, mas ele ainda poderia gastar, tirando alto aí, sem o patrimônio dele nunca acabar e não perder poder de compra, 250 mil por mês. Dá pra viver bem com 250 mil. E se ele não gastar, e se em algum mês ele gastar 0, no outro ele tem que gastar $500 mil. Se ele ficar 4 meses sem gastar nada, ele pode gastar $1 milhão no outro mês. Cara, não tem como, acabou. Acabou a vida. Zerou o sempre. game, né? Seus filhos, Zerou as o game, gerações, você não precisa, acabou. Você pode falar, fechou, bota alguém aí, um social media na minha rede social, vou vazar daqui, o Felca raspa o cabelo, fica careca ali. Pra ninguém reconhecer ele e, cara, vai, sei lá, fazer alguma coisa. Sabe de uma coisa, Wesley? Eu não precisaria nem ficar careca pra ninguém me conhecer, não, cara. Capaz que as pessoas me aplaudir e falar que divo, aposta quem quer, etc. Ai, cara, tem coisas que se você não tiver valores incorruptíveis, cara, você não acredita em porra nenhuma, entendeu? Daí o dinheiro compra você, tipo assim, cara, você faria uma coisa que é completamente fora o que você acredita por 1 milhão? Não. Ah, mas por 50 milhões? Ah, por 50 milhões? Então você não acredita tanto naquilo que você acha que você acredita. Você não acredita, você não acha que faz tão mal de fato. Eu tenho família que perdeu dinheiro com aposta. Eu mesmo já perdi dinheiro com aposta. Já perdi 10 mil. Eu já perdi, essa é a primeira vez que eu tô falando isso. Eu já perdi 10 mil com aposta porque eu acreditei em influências, cara. Eu nunca divulguei, mas eu já testei pra ver como que é da brisa. Perdi 10 mil, na verdade mais de 10 mil. Então assim, eu não quero que as pessoas caiam nessa perda que eu já tive. Independente do valor. Agora, eu acredito em mim, eu acho que eu sou capaz, né, de conseguir o meu dinheiro de forma honesta, com coisas que eu realmente acredito, né. Em outro lugar. E o cara negou, né? Então parabéns aí, Felca. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Eu já recebi algumas ofertas também, mas não nesse nível de 50 milhões. Eu acho que a galera não me sonda muito porque não tem muita abertura também, né? Mas, caraca, 50 milhões. E você vê, né? Se essa galera tá ganhando uma grana assim... Bom, se você for observar os números, o Banco Central afirmou que as bets giraram 30 bi por mês nos últimos meses no Brasil. 30 bilhões por mês. 30 bilhões, cara. Cara, 30 bilhões por mês é muita grana. 30 bilhões. Muita grana. Então, realmente, eles têm muita grana para pagar esses influenciadores, né? Por isso que a galera ganha tanto dinheiro. Muito bem, parabéns aí, Felca. E sinceramente, as pessoas falam assim, ah, não é tanto dinheiro assim. Elas não sabem, cara. Ai, cara. É muita grana, rapaziada. Quem ganha pouco dinheiro são pessoas pequenas, são pessoas ali com 100k, são ali umas... ganha ali uns 10 milzinho e tudo mais, umas pessoas que não agregam tanto. Pessoa grande, influenciador grande, uma Virgínia, não é pouco dinheiro não, velho. É muita grana. É muita grana. E pra mim tinha a valorização de que eu batia na aposta, talvez eu era mais valioso, eu não sei. O fato é que eu recebi esse contrato e falei, nem prossegue a iniciação, a negociação, e para de mandar a desgraça. Para de mandar a desgraça. Entendeu? Bom, tá aí. Esse é o vídeo do Ellen Delanogari. Um abraço pra você, Ellen Delanogari. O contrato de 50 milhões não foi só um deles, não, viu? Se eu fizesse todos os trambiques que eu fui convidado, eu já teria mais de 100 milhões, cara. Eu seria absolutamente milionário. Se eu fizesse todos os trambiques que eu fui convidado, já fui convidado pra rifa, já fui convidado pra tigrinho, já fui convidado pra casa de aposta, tudo 3 milhões, 5 milhões. Esse aqui é 20% de tudo, vai ganhar muita coisa. 50 milhões, tudo mais. E tudo mais, né? Então, essa brisa aí. Eu nem gosto muito de falar da parte de quanto que eu perdi, quanto que eu recusei e tudo mais. Isso eu falei numa live. Infelizmente as pessoas levantam essa pauta porque as pessoas têm interesse. Eu só quero falar dos danos da BES. Eu quero falar dos danos da BES, é só meu interesse, né? Moderação, bane os verminoides que ficam falando verminosices, por gentileza.
Tem um mano aqui completamente alheio à sociedade, né? Completamente alheio à sociedade, falando... provavelmente... Ô, Virgínia, sai do fake, desgraça. Sai do fake. Bane essas porras, tá? Bane essas porras, por gentileza, viu? Alguns verminoides ali estão se manifestando ali no chat, né? Sempre que eu falo do valor, brotam os verminoides da terra, né? Eu acho que tem muito uma questão da pessoa falar assim, cara, eu não recusaria. Eu não recusaria esse valor. Na verdade, eu não recusaria nem 10 reais. E da pessoa, ela fica sentindo uma certa, talvez uma certa aversão a mim, né? Por ter recusado. Ah, cara, eu não recusei pra falar que eu recusei não, cara. No vídeo do Luqueta, ele simplesmente levantou o assunto, cara. Entendeu? Eu não recusei ontem, eu não recusei e fui falar no Luqueta. Eu recusei há um tempo atrás e levantou o assunto, é por isso que eu tô falando, porra. Entendeu? Caralho, velho, que brisa, velho.